Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né? Comentando aí os vídeos que a gente fez, né? De perguntas, né? Aí, de quiz, né? Que geraram mais dúvidas, né? Então o segundo foi esse do relógio. Esse daqui gerou muita dúvida esse aqui. Então vamos explicar aqui qual é o princípio, né? Conforme a figura abaixo, o ponteiro do relógio mede 11 centímetros de comprimento, com a distância que o mesmo percorre em 35 minutos, né? Aqui é o seguinte, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui basicamente é uma relação de deslocamento, né? É um cálculo de perímetro, né? Um cálculo de perímetro, né? A gente tem aqui o ponteiro do relógio, né? Esse ponteiro ele vai deslocar por um certo tempo, e o que a gente quer saber é esse percurso que ele vai fazer, o comprimento que ele vai ter, né? Ou seja, esse perímetro que ele está fazendo, né? Então, do ponto inicial ao ponto final dele, a gente vai querer saber aí esse perímetro, né? Então vai querer saber aí esse perímetro deslocado, né? Que aí a pergunta, né? Qual a distância que o mesmo percorre em 35 minutos, né? Então nesse caso aí vai levar em consideração, né, o ponto dele inicial e o ponto final e obviamente esse perímetro, né, que ele percorreu. Então vamos lá, né? Onde entram aí alguns valores, né? Primeiro, 11 centímetros, né, vai ser a relação do raio, né? E isso aí é muito importante, né? Ou seja, 11 centímetros vai ser a relação do raio, já que como o relógio ele faz esse movimento circular, né, uma volta completa dele seria 360 graus, né? Seria 360 graus. Então a gente vai saber com isso aí, né, o diâmetro desse círculo, né? O diâmetro desse círculo é, no caso, o raio, que é o valor que já está indicado. O outro valor informado está aqui 35 minutos, que aí no caso é o posicionamento, né, para a gente saber onde ele parou. E aí no caso ele já está aqui indicado, né, que faz essa relação aqui às 7 horas. Só que isso aí vai ser importante para a gente saber qual foi o deslocamento angular que esse relógio teve. Né? Qual foi o deslocamento angular que ele teve, né? Já que a gente sabe do ponto dele aqui de partida, mas o 35 minutos aqui ele não está fazendo uma relação direta ali para o grau, né? Ou seja, uma relação indireta. Então, nesse caso, o primeiro ponto seria saber quantos graus, né, que esse ponteiro, né, deslocou, né? Ou melhor, né, qual seria, deixa eu dar um zoom aqui, esse ângulo aqui. Qual seria esse ângulo, né, para ele. Então o que acontece? Como o relógio está dividido aí em 12 partes, né, levando em consideração as horas, né, em relação às horas ou os minutos, né, na verdade, porque aí o deslocamento, né, nesse caso aí ele faz uma relação aí pela hora, né, mas também tem aí a relação dos minutos, né, então é bem interessante isso, né, já que uma volta completa, né, ele vai estar deslocando ali uma hora, né? Então nesse caso aqui também faz a relação aqui com os minutos, então daria aí 35 minutos. Então o que acontece? Para cada, deixa eu dar um foco aqui, para cada valor inteiro deslocado, né? O quanto é que ele está deslocando, né? Então a gente vai ter aqui nesse caso, né, uma relação de fração até chegar aqui, né? Já que no caso, cada um vai representar um intervalo ali de 5 minutos, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Né? Então vai estar fazendo essa relação aí, levando em consideração o ponteiro dos minutos. Né? Então o que é que a gente pode fazer? 360 dividido por 12. Vou mudar aqui, vou colocar amarelo. Então a gente teria uma relação aí de 360 dividido por 12, que aí nesse caso, né, daria a relação unitária do grau, e aí a gente multiplicaria por 7. Né? 360 dividido por 12, que seria a relação máxima, daria aí 30 graus, ou seja, para cada deslocamento que ele faz, aqui, né, exemplo, do 12 para o 1, ele vai estar deslocando 30 graus. Né, do 12 para o 2, 60, do 12 para o 3, 90. Né? Então, nesse caso aqui, como o deslocamento foi 7, é só a gente fazer a multiplicação de 7 por 30, né? Que aí a gente vai saber exatamente o ângulo que ele deslocou, que nesse caso aí foi 210 graus. Ou seja, esse ângulo aqui é de 210 graus. Beleza, então aí um fator importante aí para o cálculo. Deixa eu apagar aqui. Feito isso, né, sabendo esse ângulo, o que é que a gente precisa saber também? O perímetro do círculo, né?
o perímetro do círculo com base nesse deslocamento, né, da distância aqui do ponteiro, que é o seguinte, né, se o ponteiro ele tem 11 centímetros de raio, né, significa que o diâmetro dele é o dobro do raio. Então, o diâmetro dele é de 22 centímetros. Então, o que é que a gente precisa saber para calcular esse perímetro, né, circular, né, no caso do círculo completo, obviamente, né, seria desse círculo completo. A fórmula para fazer essa multiplicação é só multiplicar π vezes o diâmetro, né? Ou seja, a gente multiplica 3,14 pelo diâmetro, que nesse caso aí é 22 centímetros. Né? Então, fazendo esse cálculo, 3,14 vezes 22, a gente vai encontrar 69,08. Né? 69,08 ele representa, né, o perímetro, né? Ou seja, seria o perímetro completo, né, desse círculo. 69,08. Então, exemplo, se a gente colocasse que a distância que ele deslocou foi de 69,08, estaria errado, porque 69,08 é o período que ele desloca completo, né? Completo, ou seja, em 1 hora, 60 minutos. Só que no caso ele não percorreu isso tudo, ele percorreu quanto? Ele percorreu 35 minutos, que corresponde a 210 graus. Né? Então, esse aí vem aquela pergunta, tá, ok, 69,08 centímetros é o perímetro completo. E para a gente saber esse perímetro para 210 graus, né? Aí para quem acompanha nossas aulas da parte de caldeiraria, né, ou medidas desconhecidas, né, o que é que a gente faz? A gente pega o 69,08 e divide por 360. Ou seja, a cada grau a gente vai saber o quanto desloca. Então, divide 69,08 por 360, né? E aí a gente vai saber o quanto equivale cada grau deslocado. E aí, no caso, é só multiplicar pelo grau que nos interessa, que nesse caso aí é 210 graus. Né? Então aí a gente chega aí à informação final. Deixa eu até passar aqui para a gente pegar as alternativas. Né? Tá aí as alternativas aí da pergunta, né? Vou colocar aqui já na resposta, que deu 40,31. Então vamos confirmar se realmente vai dar 40,31. Né? Então vamos lá para os dados que a gente já tem. Né? O perímetro completo, vou colocar aqui perímetro, né, circular. No caso aí o completo ele dá 69,08 centímetros. Né? O deslocamento angular é de 210 graus. Né? Vou botar aqui 210 graus. E aí no caso o que a gente precisa fazer agora? Dividir, né, o 360 com base nesse 69,08. Né? Então, nesse caso, aí, a gente vai saber o quanto é que vai estar deslocando, né, por grau. Né? A gente vai saber o quanto é que vai estar deslocando por grau. Né? Ou seja, cada deslocamento desse, né, ou cada valor deslocado por grau, né, se a gente multiplicar por 210, a gente vai chegar exatamente ao valor que nos interessa. Então, vamos lá. A gente pega o 69,08, né, e divide por 360. 360 graus. Né? Então, nesse caso aí, fazendo essa divisão, deixa eu até marcar ela aqui. Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar o seguinte. Né? Deixa eu fazer aqui na calculadora 69,08 dividido por 360. Vai dar aproximadamente 0,192. Né? Vou colocar aqui. 0,192, ou seja, para cada grau deslocado, o deslocamento vai ser esse aqui em centímetros. Né? Essa unidade aqui seria o quê? Centímetros por grau. Né? Centímetros por grau, ou seja, todo deslocamento em centímetro, ele desloca, ou todo grau deslocado, ele vai deslocar 0,192 centímetros. E essa relação só é possível levando em consideração o diâmetro efetivo que a gente está verificando, né? Que nesse caso é de 22 centímetros. Beleza, então qual é o valor que a gente quer? 210 graus, então é só multiplicar um pelo outro. Né? Então a gente vai ter 210 multiplicado por 0,192. Né? Então fazendo essa multiplicação a gente vai encontrar aí o valor desejado. Né? 210 vezes 0,192 vai dar aí aproximadamente 40,31. Né? 40,31.
31 centímetros, né? Deu um pouco mais, mas aí é o valor arredondado. Então é isso, né? Aí para quem ficou com dúvida aí nessa questão do relógio. Valeu!